Olá, beleza? Vamos lá, questão 145, prova azul 2015. Vamos, vamos começar lendo aqui por baixo, né? O número mínimo de escolas, número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Vamos lá, vamos ter que ler tudo aqui de novo. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para a escola. Esse ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Aqui que vai estar a parte importante, aparentemente, né? Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. E terceiro, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Também é importante isso aqui. Então, aqui a gente chega naquele ponto crucial para resolver questões de matemática, né? Tá, já li aqui, entendi o que ele está pedindo, mas qual método, qual ferramenta eu vou utilizar? Vou te falar aqui que a gente vai ter que utilizar o MDC, máximo divisor comum. Por que eu cheguei nessa conclusão? Isso que você tem que raciocinar lá no dia da sua prova, no dia da sua questão. Primeiro, vamos ler os critérios aqui. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então ele tem duas sessões, a gente vai ter que dividir esses ingressos, sendo que cada escola vai receber só de uma sessão. Então a gente vai dividir separadamente o 400 e o 320, certo? Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então a gente vai ter que dividir esses números, do 400 e o 320, de uma forma que vai ficar o mesmo número de ingressos para cada escola, tanto na sessão vespertina quanto na sessão noturna. Então a gente vai dividir novamente o 400 por um número qualquer e um 320 por um número qualquer, sendo que o mesmo número de ingressos vai ter que ser para as duas sessões. Não haverá sobra de ingressos. Ele não quer que você divida por um número e sobra 10 ingressos aqui, né? Ele quer que você utilize todos os ingressos. Então, na divisão, vai ter que ter resto zero, ok? E ele quer saber, o último fator aqui que me leva a crer que a gente vai ter que utilizar o máximo divisor comum, é que ele quer o número mínimo de escolas. Tá, mas se ele quer o número mínimo, então por que eu vou usar o máximo divisor comum? Justamente porque quanto menor o número de escolas, maior o número de ingressos. Quanto menos escolas, presta atenção, quanto menos escolas, mais ingressos por escola, certo? Vamos supor aqui no primeiro caso, se eu pegar e dividir entre 4 escolas, cada uma vai ficar com 100. Se eu dividir por 10 escolas, cada uma vai ficar com 40. Então, no primeiro caso, ia ficar com 100, no segundo com 40. É isso aqui que eu estou dizendo. Quanto menos escolas, mais ingressos e vice-versa. Quanto mais escolas, menos ingressos. Só que ele pediu o mínimo de escolas, então a gente vai ter que ter o máximo de ingressos. Ok? Tá. Descobri qual ferramenta eu vou utilizar e agora como que eu faço o máximo divisor comum. Isso aí é bem simples de resolver. A gente vai pegar o seguinte, 400 e 320. A gente sempre vai utilizar... Eita! A gente sempre vai utilizar um número aqui, de preferência números primos, ou se você quiser números compostos de números primos, né? Que dividam os dois ao mesmo tempo. Como assim? Por exemplo, o número 2 é um divisor de 400 e de 320? Sim, número 2. Então aqui vai dar 200 e aqui vai dar 160. Eu dividi os dois pelo mesmo número e coloquei só uma vez aqui, ok? Tá. 200 e 160. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Vai sobrar 100 e 80. Dá de novo? Dá. 2. Então vai dar 50 e 40. De novo? Dá. 25 e 20.
Dá de novo? Não. Por quê? Porque o 25 não dá para dividir por 2 de forma exata, né? Tá. Qual o número que a gente pode utilizar aqui então? O 3 a gente não pode, porque o 20 nem o 25 são divisíveis por 3. O 4 também não podemos, porque o 25 não é divisível por 4 e o 20 é. O 5 poderemos, porque os dois números são divisíveis por 5 ao mesmo tempo. Então aqui vai sobrar 5 e aqui vai sobrar 4. Existe algum número que consegue dividir esses dois? Algum número inteiro que consiga dividir esses dois de forma exata? Não. Então a gente acabou aqui. Agora a gente só precisa multiplicar esses números aqui, que a gente vai obter o máximo divisor comum entre 400 e 320. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 é igual a... Como é que eu faço uma multiplicação dessa aqui? De cabeça. Eu tento sempre resolver as questões de cabeça. Algumas contas, né? Quando é possível. Eu vou do maior número para o menor. Eu sempre acho mais fácil. Por quê? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Vezes 2, 80. É muito mais simples do que eu ir daqui para lá, eu acho. Então, 80. Certo? 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Vezes 2, 80. Se você quiser fazer na mão, pode fazer. Ou se quiser ir daqui para lá, tenta também. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Opa, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 5. Eu não sei fazer essa conta de cabeça. Quer dizer, eu sei, mas é um pouquinho mais difícil do que ir daqui para lá, ok? Resumindo, 80 é o máximo divisor comum. Então, a gente vai distribuir 80 ingressos para cada escola, certo? Então, como a gente tem 720 ingressos no total, que é o 400 mais 320, a gente vai dividir isso aqui por 80, certo? Então, a gente pode cortar esse zero com esse zero. 72 dividido por 8 dá 9. 9 escolas vão receber 80 ingressos cada uma, certo? Muito simples a questão. Ó, a única dificuldade maior dela aqui é você descobrir que você teria que usar o MDC. Se ele perguntasse, por exemplo, quantos ingressos, quantas escolas seriam para a sessão vespertina e quantas para a sessão noturna, a gente poderia calcular também. 400 dividido por 80 daria 5 para a vespertina e 320 dividido por 80, 4 para a noturna. Ok? Ele não pediu isso, mas se a gente quisesse, a gente saberia responder, ok? Questão bem simples. É interessante você saber esses gatilhos que você tem que observar para saber qual ferramenta que você vai utilizar. Existem várias questões de máximo divisor comum e você vai ver que elas são geralmente são questões simples, ok? Então, beleza. Vai sempre acompanhando nossas aulas aí e qualquer dúvida, mande nos comentários. Um abraço.